fazer um bom planejamento de marketing jurídico para 2022? Eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. A publicidade na advocacia ganhou novos contornos com as evoluções promovidas pela OAB. Mas novos canais de marketing sem uma estratégia apurada tendem a não funcionar. E é aí que entra a importância de um bom planejamento de marketing. Para falar de planejamento de marketing jurídico nesse episódio do Juridicast, tenho o prazer de receber hoje a Tatiane Ferretti, que é diretora de Marketing e Business Development no Tawil Schecker Advogados, associados a Mayer Brown, e que tem mais de 18 anos de experiência no mercado jurídico. Tatiane, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Leandro, prazer enorme falar com você. Eu sou uma grande fã do Juridicast, acompanho todos os episódios, alguns deles com grandes colegas de profissão que eu adoro e admiro demais. Portanto, eu me sinto muito honrada hoje em participar do canal, falando de uma das minhas grandes paixões, que é o marketing jurídico. Obrigado, Tatiane. Fico feliz que você nos acompanha, né? E, bom, Tatiane, a gente já está caminhando para o final do ano. E por onde um escritório deve começar o seu planejamento de marketing pensando em 2022? Leandro, um planejamento de marketing bem-sucedido é aquele que consegue traduzir as oportunidades em objetivo e definir ações concretas. Eu entendo que um primeiro exercício válido é olhar para as principais práticas, no caso dos escritórios que são full service, e também para os principais produtos que vão gerar mais demandas nos próximos semestres. E para isso a gente tem que levar em consideração nessa análise, obviamente, o momento atual político, econômico do país, para poder prever e antecipar o que vem a ser e o que virá a ser tendência. E acho que só com base nisso, o departamento de marketing consegue mapear quais são os principais eventos, câmaras, associações, mídias, fóruns, onde o escritório vai conseguir expor expertise e know-how nessas temáticas, se antecipando e podendo se posicionar como um key player no mercado. É importante também, junto com esse exercício, olhar para o orçamento, né? É muito comum em escritório, tudo que você vai propor para a sociedade, a primeira pergunta é, já está no orçamento? Está previsto no orçamento? Para olhar para esses investimentos, pensando na melhor alocação de recursos de acordo com as prioridades. Sempre vale olhar para a concorrência. Acho que tem uma questão de que não é só olhar para dentro, a gente tem que olhar para fora também. Verificar o movimento, a atuação dos concorrentes, buscar insights para sua estratégia, identificar oportunidades de posicionamento, vantagem competitiva em relação aos seus pares. E acho que, por fim, fazer acontecer, estabelecer um cronograma, definir quem são os responsáveis para viabilizar a execução do plano e mapear os sponsors. Costuma funcionar muito bem quando você aloca, por exemplo, sócios de acordo com a melhor habilidade de cada um como sponsors do projeto, né? Usar a melhor habilidade e interesse e colocar um sócio ali como sponsor faz acontecer, porque ele de fato mobiliza, ajuda a convencer os demais sócios e coloca pessoas para além do departamento de marketing para agir e fazer acontecer. Legal, Tatiane. E hoje a gente vê um monte de canais de marketing e diferentes formatos de comunicação também. Uma dúvida que eu vejo que é muito comum, né, entre departamentos de marketing, até entre sócios, o escritório deve participar de tudo isso? Não, Leandro. Na minha opinião, você tem que priorizar e focar no canal que vai atingir o seu público-alvo. Ok. Entender ali o que os seus clientes querem e fazer isso de uma forma profissional. Com constância, porque eu acho que constância é uma coisa muito importante, recorrência. Entendendo o que o seu público prefere consumir em forma de conteúdo e de canal. Para mim, não adianta você fazer de tudo um pouco. Assim, você compromete a qualidade do conteúdo e tem uma analogia que eu adoro, que é a analogia do pato, né? O pato, ele não faz nada bem. Ele anda, ele voa baixo e ele nada mal. Então, ele faz de tudo um pouco de forma limitada e eu acho que é muito arriscado você tentar fazer de tudo sem ter uma especialização. E a gente sabe, obviamente, que a comunicação bem feita e eficaz é a que gera engajamento e é exatamente isso que o departamento de marketing deve buscar quando definir os canais prioritários. Acho que, nesse momento, olhar para a reputação digital é uma coisa muito importante. Considerando que as informações estão aí, extremamente disponíveis e acessíveis para todos os públicos, nesse mundo que está ficando aí cada vez mais digital. E aí, para definir a prioridade do canal, é importante monitorar e mensurar quais são os resultados, entender nos dashboards o que e como os seus clientes e usuários estão consumindo de conteúdo. E aí sim você definir e priorizar e gastar energia
Se você quer ir para textos com matérias institucionais, redes sociais, artigos, se você quer ir para o áudio, com podcast, se você quer trabalhar com vídeos, videocast, YouTube, sempre buscando conteúdo exclusivo de qualidade, mas de forma muito profissional. Não dá para fazer isso de forma caseira. E como garantir que as diferentes áreas de um escritório full service, como o tal Will Checker, ganhem o mesmo destaque na comunicação do escritório? Ai, Leandro, é preciso, assim, estar muito próximo das práticas dos sócios e dos associados no dia a dia. Ok. Eu acho que só dessa forma que o departamento de marketing consegue mapear quais são os temas que estão em voga, as atualizações que vão poder gerar conteúdo relevante, seja para divulgação, para organizar evento, webinar, conteúdo de postagem ou até mesmo oportunidade de PR nas mídias principais, né? Só que eu considero que esse é um enorme desafio no momento que a gente está vivendo, com a imposição do distanciamento social por conta da pandemia, que super restringe essas relações pessoais. Eu senti isso aqui na pele, porque eu comecei aqui no Thail em outubro do ano passado. Então foi uma integração na pandemia, foi conhecer o escritório e a cultura na pandemia, foi conhecer os sócios na pandemia. São 4 escritórios, então assim, tem muita gente, tem muitos sócios que eu ainda sequer tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, o que torna isso um grande desafio, né? Então eu acho que por isso é muito importante você ter um time de marketing ativo, que saia de trás do computador, que faça um corpo a corpo, que consiga participar das reuniões de práticas e das áreas, ter um canal aberto e direto com as áreas. Essa conexão hoje em dia pode se dar de diferentes formas, assim. Você pode tanto combinar com o sócio, te incluir na lista de distribuição da área, participar de reuniões técnicas das práticas, por mais que pareça um conteúdo muito técnico, pode sair dali muita coisa que é tema que está sendo discutido, atualizações. Você pode marcar reuniões com recorrências, com certa periodicidade com o time para revisitar ações de marketing e repensar com os heads ações, ou coisas até mais simples e dinâmicas, como eventualmente, sei lá, criar um grupo de WhatsApp com sócios e associados para compartilhar de uma forma bem rápida a informação. É engraçado que aqui fizemos isso e funcionou super bem durante a pandemia, a criação de um grupo de WhatsApp com os sócios e associados do time de societário e mercado de capitais, né? Eu lembro que eles estavam numa fase na qual eles estavam todos extremamente ocupados, com um volume insano de demanda de clientes, e a gente tinha uma dificuldade enorme de entender tempos de fechamento, para reportar para league tables e mídias a tempo. E aí a gente criou esse canal e foi ótimo, porque do signing, do closing, de dentro da sala, eles já mandavam pra gente, fechamos tal. E aí a gente já conseguia por ali garimpar a informação e trabalhar. Então eu acho que é isso, assim, tem que criar um canal aberto, seja como funcionar melhor, cada sócio é um sócio, cada prática é uma prática, mas esse corpo a corpo faz toda a diferença para conseguir gerar conteúdo de qualidade transversal a todo o escritório. E Tatiane, existem algumas áreas, né, como tributário ou trabalhista, que é mais fácil produzir conteúdo, pois tem notícias, fatos acontecendo diariamente. Por outro lado, algumas áreas como civil ou M&A, como você acabou de mencionar, é mais difícil de se produzir conteúdo. E aí a minha pergunta é, como gerar conteúdo nessas áreas com menos acontecimentos factuais? Realmente, algumas áreas elas geram muito mais conteúdo do que as outras, isso é fato. E além de, é claro, que a gente tem que levar em consideração do desafio de que algumas práticas não transacionais, elas acabam tendo maior sensibilidade com relação à confidencialidade, divulgação de casos, credenciais, clientes. E aí, então, eu acho que é muito importante o próprio sócio incentivar a contribuição e participação ativa dos advogados sêniores. Os advogados mais sêniores são grandes apoiadores do marketing. E não só porque eles têm mais experiência e sensibilidade do tema, mas também porque eles geralmente estão ali no pipeline de sociedade, eles precisam desenvolver a sensibilidade de julgamento, de oportunidade, de prospecção de negócio e de posicionamento. Acho que é isso importante, assim, tirar só do sócio, do head e expandir essa responsabilidade por mais pessoas. E Tatiane, não sei se você concorda, mas o marketing jurídico depende bastante do advogado, né? Dessa forma, como conseguir produzir conteúdo uma vez que muitos profissionais não possuem tempo para isso? Eu costumo brincar, Leandro, que quando um advogado procura proativamente o marketing, tem alguma coisa de estranho por aí, né? Eu nunca vou esquecer de uma banca pela qual eu passei e trabalhei muitos anos, que tinha um sócio que ele nunca respondia aos e-mails do marketing. E um dia do nada, ele apareceu pedindo para atualizar o currículo dele,
dele, revisar credenciais, pedindo material, eu achei aquilo super estranho. Uhum. E aí, semanas depois, ele comunicou para a sociedade a saída dele que ele estava indo para um concorrente. Uau. Ou seja, é óbvio que ele estava montando um business case para uma movimentação lateral, e aí eu falei, tá vendo? Tava muito estranho aquilo. Mas, brincadeiras à parte, eu entendo que tem que fazer parte da rotina do advogado, olhar para além do trabalho de cliente para essa questão. E aí, nesse ponto, Leandro, eu vejo que o RH passa a ser um grande aliado do marketing. Quando a gente consegue, de alguma forma, valorizar essa contribuição de hora não chargeable, muito provavelmente, mas se a gente consegue valorizar isso de alguma forma, seja no bônus ou nas promoções, mostrando que o escritório de fato valoriza e incentiva. O fato, para mim, é que os Rainmakers, eles já possuem uma reputação estabelecida e são suficientemente reconhecidos pelo mercado e pares. Então, assim, todos os outros precisam se engajar e correr atrás para virar referência e também ter essa visibilidade. E, Tatiana, agora falando um pouco dos clientes dos escritórios. Muitos executivos jurídicos e empresários dizem que o diferencial entre os escritórios é cada vez menor, né? Afinal, existem excelentes bancas jurídicas aqui no Brasil. E como o marketing pode ajudar nessa comunicação de diferencial? Leandro, eu entendo que, além de comunicar o diferencial, é cada vez mais importante entender e ouvir o cliente. Então, o Mayer Brown, por exemplo, está conduzindo nesse momento uma pesquisa de satisfação com os nossos principais clientes globalmente. Então, é óbvio que é um exercício que quer questionar de uma forma bem direta o que os clientes estão buscando, com o que ele está satisfeito, o que ele gostaria que fosse diferente, o que fidelizaria ainda mais a relação e expandiria o relacionamento com eles. E aí a minha sensação é de que se todos fazem praticamente a mesma coisa e todos os profissionais são muito parecidos, formados praticamente nas mesmas faculdades de primeira linha, com LLM em praticamente as mesmas universidades, eu acho que o atendimento e a qualidade vão fazer toda a diferença. Eu aposto e acredito muito, como uma pessoa de humanas, numa escuta ativa, naquela disponibilidade imediata, o pronto retorno, o cuidado em entender o que é esperado. E eu tenho a sensação de que hoje em dia isso faz diferença, já que está tudo muito parecido e muito igual. Legal. E Tatiane, vindo agora para o contexto que a gente vivencia, né, de mudança nas regras de publicidade, né, que a OAB traz, qual que é o impacto no marketing dos escritórios? Então vamos lá, Leandro. O novo provimento, ele teve a votação finalizada no dia 15 de julho, e aí logo no 21 a OAB publicou a versão final com as novas regras. E, ao meu ver, uma das grandes e maiores inovações desse provimento revisado foi a autorização do impulsionamento de conteúdo, né? Que para quem não está muito familiarizado, não sabe do que se trata, nada mais é do que pagar para que a sua publicação seja vista por um público mais amplo e acabe aí abrangendo usuários que não necessariamente seguem a sua página, seu perfil. Também nesse provimento foram regulados o uso de ferramentas como WhatsApp, chatbot, Google Ads, que tem como escopo promover e dar relevância ao nome do escritório, ao advogado, nessas pesquisas em sites buscadores. Acho que outro ponto que merece destaque foi a permissão expressa, embora já tinha aí muita gente fazendo, para as realizações de lives nas redes sociais, utilização do canal de YouTube, desde que, obviamente, observando todos os limites estabelecidos pelo Código de Ética e Disciplina, o que é muito legal, porque no momento de distanciamento pôde aí gerar alguma possibilidade de proximidade, embora que por trás das câmeras e não pessoalmente, né? Eu acho que muitos escritórios já estavam migrando e começando a utilizar de forma gradativa desses recursos e canais. Então, eu creio que o maior impacto mesmo foi a modernização na forma como os escritórios poderão fazer a publicidade, né? Autorizando o uso de ferramentas tecnológicas e redes sociais, que é uma grande tendência nesse momento, que não dava para continuar ignorando. E, Tatiane, durante a discussão do novo provimento e agora, né, com o início dele, existe um debate muito grande que é, puxa, essas mudanças vão ajudar o grande escritório ou o pequeno? Você acha que no final se trata disso? Eu acho que vai ajudar também os menores nesse
nesse processo de branding, porque autoriza recursos que são bem mais simples, ferramentas e aplicativos que qualquer um tem acesso hoje em dia sem grandes custos. Eu acho que as grandes bancas, aquelas que já têm décadas de existência, já têm uma imagem construída, já beneficiavam disso, né? O que não é o caso de quem é advogado iniciante, que está buscando seu espaço, que quer firmar sua marca. Então, eu realmente acredito que essas mudanças, elas promovem uma maior competitividade entre os escritórios de menor porte ou de qualquer porte na internet e beneficia, de alguma forma, os profissionais autônomos e iniciantes na conquista desse espaço no ambiente digital, né? Por isso, o mais importante vai ser apostar na qualidade do conteúdo para atrair o cliente. Mais uma vez, eu vou trazer aqui a questão de o cuidado com a imagem online, porque acho que vai ser cada vez mais fundamental para conquistar credibilidade. E eu estou bem segura de que, com essa revisão, irão se destacar aqueles que continuam trabalhando a comunicação de uma forma integrada, constante, com foco em posicionar a marca e mostrando o motivo pelo qual eles devem ser escolhidos, considerados pelo seu público-alvo. Interessante, Tatiane. E você mencionou profissionais que estão buscando ainda conquistar um espaço no mercado. Você acredita que agora, com o impulsionamento de posts e anúncio de links patrocinados que são permitidos em alguns contextos, você acredita que esses mecanismos, eles conseguem gerar atração de vendas para quem ainda não possui, enfim, um fluxo de clientes? Eu acredito que sim, Leandro. Eu acho que tem todo tipo de trabalho, né? Eu não imagino, por exemplo, uma grande empresa que vai fazer um enorme M&A jogando no Google M&A advogado. Mas eu imagino para outros tipos de trabalho, para coisas menores, menos complexas, pessoas que não tenham referência, que nunca tenham usado advogado de família e outras coisas, que seja muito comum mesmo que busquem pelo Google e por outros canais, né? Acho que o processo de seleção difere muito dependendo do tipo de serviço e de quem procura. Ok, Tatiane, e uma dúvida muito comum entre os advogados. Para quem vai começar a investir em marketing agora, existe um percentual mínimo do faturamento do escritório que se deve investir? Essa pergunta é bem interessante. E estando aqui há 18 anos no mercado, várias vezes assim, eu já tentei discutir informalmente com colegas só para ter um cheiro, e assim, que a gente sempre tem a sensação de que eu tenho menos headcount e menos dinheiro do que as outras bancas para gastar. E aí, assim, discutindo muito informalmente, uma vez a gente chegou à conclusão de que as grandes bancas brasileiras, elas investem o que varia entre 1% e 4% do faturamento em marketing. E eu lembro que quando a gente teve essa conversa, assim, podia variar expressivamente esse valor e esse percentual de acordo com a estratégia internacional de cada escritório, né? Especialmente se entrassem nessa conta viagens internacionais de prospecção de negócio, participação em eventos internacionais, hospedagem. Eu sei que nos Estados Unidos esse percentual é um pouco maior. Chega a variar entre 4% e 7% do faturamento, o que eu vejo como completamente natural para um mercado que está mais maduro. No entanto, eu acho que cada escritório tem o seu momento de maturidade e prioridade. E entendo também que nessa questão de prioridades, há momentos também que a sociedade ela precisa priorizar outras coisas, mas também outras coisas que, de alguma forma, também impactam na percepção da imagem, né? Seja reformar instalações, deixar um andar de sala de reunião mais bonito, mais equipado, mais tecnológico, seja pensar na expansão do escritório ou abertura do escritório em outras cidades, seja investimentos tecnológicos, o que eu acho que todas as bancas, independente do tamanho, fizeram durante a pandemia para permitir o trabalho remoto, seja no plano de carreira e remuneração para conseguir atrair mais pessoas, dentre inúmeras outras coisas. Então, assim, falei de ações aqui de operações de RH, de facilities, de estratégias que, de alguma forma, direta ou indireta, também acabam impactando na percepção da sua marca e geram a possibilidade de marketing, né? Com certeza. E te ouvindo aqui responder, algo que me veio. Você mencionou que grandes bancas aqui no Brasil, pela sua experiência, investem de 1% a 4%, lá fora, nos Estados Unidos, de 4% a 7%. Agora, e escritórios que não estão com a marca tão consolidada? Deveriam investir um montante maior? Sim, eu entendo
quem ainda não tem essa marca consolidada, muitas vezes esses escritórios sequer possuem um profissional dedicado ao marketing, né? Eu entendo que vale um investimento inicial, sim, de uma consultoria, de alguma agência, para entender qual que é o teu posicionamento, qual é o seu diferencial, para criar uma marca forte, para conseguir disseminar isso internamente, alinhar o discurso. Eu acho que quem já tem ali algo estabelecido tem que continuar seguindo as tendências, continuar olhando oportunidades, mas acho que para quem não tem nada, vale ter um bom site, um bom material e uma boa apresentação institucional, porque no fundo é o seu cartão de visitas, é a sua porta de entrada, e de nada adianta você aí ter um discurso, um sales pitch excelente, aí o cliente fala, perfeito, deixa eu ver quem são esses caras, e se quer achar um site bem feito, sabe? Então, vale sim olhar para isso com carinho. Eu acho que é um investimento que gera retorno e gera credibilidade. Legal, Tatiane. E vejo que os escritórios possuem uma dificuldade imensa também em de definir um posicionamento de mercado. Por que existe essa dificuldade? Eu acho que para você se posicionar, você tem que entender o seu diferencial. E eu acho que esse é um exercício que nem todo mundo faz. Eu acho que você precisa sentar com a sociedade, se reunir com os seus sócios, discutir em reunião de sócios, promover eventualmente um retreat, para você fazer uma verdadeira SWOT analysis e saber quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. E eu acho que a partir daí conseguir criar o seu discurso de venda, né? Eu acho que é isso o que muita gente tem dificuldade de saber, identificar o seu diferencial e se promover usando esse diferencial. Tatiane, o nosso episódio vai caminhando para o final e para a gente encerrar, o que não pode faltar no planejamento de marketing de 2022? Essa é uma excelente pergunta, Leandro. Talvez a minha resposta seria diferente em outros anos, mas completando aí praticamente 2 anos de pandemia, eu acho que a gente tem que olhar para alguns pontos relevantes e que passam a fazer parte desse novo normal, né? Eu creio que cada vez mais investir no endomarketing é uma coisa extremamente relevante para gerar a sensação de pertencimento, o orgulho da marca e formar verdadeiros embaixadores da marca. Quem é que não acompanhou aí durante a pandemia pelos timelines dos famosos kits de boas-vindas? Sim. Se não posta a mochila, se não posta a Moleskine e a caneca, você não é um novo integrante, né? E eu acho que isso já manifesta, por exemplo, o orgulho de pertencer logo na chegada, né? Ainda olhando para o tal do inbound marketing, essas ações seguramente ajudam no employer branding, que consequentemente impactam na atração e retenção de talentos. Eu acho que tudo que tiver relacionado, redes sociais, mídias digitais, também deve ser considerado como prioritário, principalmente design studio. Eu acho que precisa ter uma área ou um fornecedor bem estruturado, profissional, considerando que cada vez mais a gente está aqui bombardeado de informação e com isso a gente acaba consumindo o que é mais fácil de digerir, o que é mais gráfico, o que é mais visual, o famoso conceito do visual law, né? E nenhum cliente quer receber as tradicionais propostas em Word, aquelas coisas batidas. Você tem que ser curto, objetivo, direto ao ponto. Eu acredito também que com a segunda dose da vacina, vale voltar a considerar os investimentos de viagem. Embora a gente ganhou muito com eficiência e reduzimos os custos com deslocamentos, eu acredito que nada substitui as relações pessoais. E aí, por fim, e não menos relevante, para quem ainda não tem, olhar para um sistema de CRM base de dados. Acho que essa já era uma demanda must-have com a chegada da LGPD. E acho que pós-pandemia, então, virou ainda mais importante. Considerando aí que não vale de nada você criar conteúdo de relevância, webinars incríveis, se o seu cadastro não está atualizado e se isso não vai chegar em ninguém do seu mailing. E aí, um último ponto que não necessariamente é marketing, mas que eu acho que não pode deixar de fora aqui no planejamento, junto com o departamento de recursos humanos, ou para quem tiver um departamento estruturado de responsabilidade social, diversidade e inclusão, é olhar e investir nessas questões de diversidade e inclusão e ESG, né, da sigla em inglês Environmental, Social and Corporate Governance, que nada mais é do que essas ações e iniciativas que promovem melhores práticas ambientais, sociais, de governança. Esses são princípios que estão cada vez mais sendo questionados e exigidos por clientes em RFPs, processos de concorrências, editais,
e que estão, assim, em pauta com grande relevância na atualidade. Excelente, Tatiane. Gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Juridicast. Eu espero que você possa voltar mais vezes. Agradeço e já aceito o convite. Vou adorar, assim, tem muito assunto pra gente discutir, eu vou adorar. Então já está convidada. Muito obrigado. Obrigada a você, Leandro. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.